Fala, senhores! Estamos aqui mais uma vez para fazer nossas videoaulas aí do alguns assuntos referentes a alguns assuntos do sexto ano, mas serve para outras turmas também. Mas o nosso foco principal é o sexto, que é esse carinha aqui, ó, números racionais, tá certo? O que são números racionais? Para a gente começar nosso bate-papo aí, tá certo? A gente está falando um pouco do capítulo 6 para a apostila do sexto ano, mas para todo mundo, o que é números racionais? São os números decimais e fracionários. Ou seja, a gente tem os inteiros, né, que é 1, 2, 3, 4, esses são os inteiros. E tem os decimais, né, que é o número com vírgula, e tem os fracionários, que são as frações. A gente está falando desses carinhas aí com frações. No capítulo anterior, a gente trabalhou muito fração, bastante fração. Agora vamos trabalhar um pouco mais dos números decimais, tá certo? O que eu preciso saber algumas coisas? Primeiro, imagina um número aqui, ó, 53,72. O que é essa parte aqui? Essa parte aqui é claro, é a parte decimal. E essa parte aqui é a parte inteira. É o inteiro de um número. Se você quiser separar esse cara aqui, você pode botar como? 53 mais 0,72. Então você tem as duas partes, só a parte inteira e a parte decimal. A gente consegue visualizar bem tranquilo isso, que você precisa prestar atenção. Beleza? E como que eu faço para fazer algumas operações? Eu preciso ele estar do mesmo jeito. Você pode somar ou subtrair, multiplicar ou dividir número decimal com decimal e número fracionário com número fracionário. Como é que eu faço para converter esse negócio aí? Como é que eu faço para transformar, então, primeiro o número decimal em número fracionário? Então, imagine um exemplo, 2,87. O que eu preciso observar? Quantas casinhas que ele tem aqui, ó. Quantas casas que ele tem, ó? 1, 2. Casinhas até chegar à vírgula, ou seja, a vírgula quando não aparece, ela está escondida no finalzinho, tá vendo? Fica bem aqui escondidinha, quando ela não tem, então está bem escondidinha. Quantas casas que ele andou para a esquerda? 1, 2. Com isso, quantos zeros eu vou colocar aqui embaixo? 2 zeros. Então, eu posso afirmar que 2,87 é a mesma coisa que 287 sobre 100, tá certo? Como é que fica então 5,30? Vamos lá? Quantas casinhas que eu tenho aqui, ó? 1, 2. Vai ficar como então isso aqui? Vai ficar 530 sobre... Quantas casas que ele andou? 2. Sobre 100. Só que qual o detalhe desse cara aqui? Ó? Você está vendo que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo? O que poderia acontecer aqui também? Poderia cortar esse zero. Ó. Como que ficaria essa história aqui? Ou poderia ser 53 sobre 10. Tá certo? Eu estou falando, é a mesma coisa. Então, quer dizer que 5,30 eu posso escrever também como 5,3. Tá vendo? É a mesma coisa. 5,3. O número que tá, já coloquei a vírgula. Esses zeros para cá, não importa muito. Tá certo? Então, não vai fazer muita importância. Mas se você quiser colocar ele para fazer as operações matemáticas de soma, subtração, para completar as vírgulas, beleza. Mas ele não... valor mesmo, não serve para nada. Tá certo? Então pode ser essas duas fórmulas aqui. E o processo inverso agora? Eu tinha o número decimal, passei para fracionário, né? Esses dois exemplos. E agora eu tenho o número fracionário e vou passar para decimal. Mesmo processo. Como eu falei antes, a vírgula quando está escondida está onde? Está bem aqui no cantinho. 1750, um número bem esquisito para você ver que pode ser qualquer número. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Então, quantas casas que eu vou andar com a vírgula? 1, 2. Aonde para? Aqui. Toma cuidado para você não errar. Uma casa a mais. Uma casinha só. Uma casinha só de 17 vai para 175. Olha a diferença. De 17 vai para 1,7. Olha quanto que mudou de valores aí. Muda bastante. Então, tem que ter muita atenção. É fácil, mas precisa ter bastante atenção. Beleza? Então, como que ficou essa história aqui? Ó? Andando duas casas, fica 17,53. Beleza? Duas casinhas. E esse cara aqui, ó, quantas casas que ele andou? 3. Aí eu vou andar. 1, 2, 3. Parei aqui. Ih, rapaz, e agora? Se eu não tenho ninguém antes da vírgula, quem que eu coloco aqui? 0. Então fica 0,108. Beleza? Nada muito complicado, nada muito complexo, mas que você precisa ter atenção
na hora de resolver seus exercícios lá, onde tiver uma expressão maior, onde tiver uma conta com interpretação. Então isso aqui é só para você saber o que fazer quando tiver elas. Beleza? Próximo tema aqui, ó. Adição e subtração. Regra principal, filho. Qual a regra principal? Eu separei para você adicionar. Vou botar em vermelho, porque vermelho marca mais. A regra é: devo colocar vírgula embaixo de vírgula. Essa regra é inviolável. Ela não pode mudar isso daqui. Tem que ter. Então, se eu quiser somar, por exemplo, se eu pegar como exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar dois caras aqui, ó. Vamos pegar 5,3 e 17,53. Exemplo. 5,3 mais 17,53. Como que eu vou somar esse cara aqui? Qual a regra que não pode mudar? Vírgula embaixo de vírgula. E os espaços que ficarem, professor? Coloca o zero. Vamos ver? Vírgula embaixo de vírgula. 5,3 e coloquei a vírgula embaixo. Quem vai ficar antes? 7 e 1. Ó. 7 e 1. Quem fica depois? 5, 3. Tanto faz a ordem porque a soma ela é comutativa. Tá certo? A subtração não. E aquele espacinho ali, o que eu faço com ele? Coloco o zero. Parece uma coisinha boba que você aprendeu lá, bem pequeno que você aprendeu isso, mas é uma coisa que dá muito erro aí. Somei aqui então. Vai ficar, como resposta, 3, 5 mais 3, 8. Coloquei a vírgula. 7 mais 5, 12. Coloquei o 2. Vai 1, 2. 22,83. Tá certo? Então, se eu não respeitar essa regra, vai dar ruim em geral. Então, fica atento com essa regrinha de vírgula embaixo de vírgula. Show! Próximo aqui, ó. Multiplicação. Agora ferrou. Não ferrou. O que é multiplicação? Você vai fazer o mesmo processo. Tá certo? Imagina um número normal. 0,98 vezes 2,0. Peguei os números bem diferentes mesmo para você ver que não tem mistério. Então, tanto faz. A multiplicação também é comutativa. Quem fica em cima ou quem fica embaixo. Então, ficou 2,5 vezes 0,98. Tá vendo? Nesse caso, não precisa de ser vírgula embaixo de vírgula. Não tem obrigação. Tem a obrigação de saber a quantidade de vírgulas aqui em cada um deles. Esse meu primeiro elemento, quantas vírgulas eu andei? Andei 2. Esse segundo elemento, quantas vírgulas eu andei? Para a esquerda, 2, e aqui eu andei 1. Isso eu só vou usar no final. Vamos fazer a conta primeiro, para a gente ver quanto que vai dar. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49. Então, 9, 4. 5 vezes 0, 0, 4. Beleza? Primeiro cara que eu fiz aí. Agora o de baixo, 2 vezes 8. Mas quando eu botar, eu tenho que pular uma casa. 2 vezes 8, 16. Aqui eu cortei, pulei uma casinha, subi 1. 2 vezes 9, 18 com mais 1, 19. Então, 9, 1. Agora eu vou somar 0, 9 mais 6, 15, vai 1, 10, 14, vai 1, 2. E quantas casas que eu vou andar com a vírgula? Olha aqui, eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma casa. Eu vou somar essa quantidade de casas. Então, eu vou ter que andar 3 casas decimais aqui, desse número. Andando 3 casas, 1, 2, 3. 2,450, que eu também posso escrever como o quê? Como 2,45. Beleza? Então, multiplicação, multiplica normal e conta as casas com a vírgula. Depois, bota essa casa no final. Só isso daí. E potência? Como que eu faço com potência? Você vai transformar primeiro, o jeito mais fácil que eu tenho de potência, eu poderia multiplicar 0,5 vezes 0,5, como poderia também transformar em fração. Então faz, eu acho o jeito mais fácil de transformar em fração, porque a potência de fração sempre é tranquila. Então, 0,5, como poderia ser na forma de fração? Ficaria 5 sobre 10.
ao quadrado. E o que você já aprendeu sobre potência? Que quando eu tenho uma fração está elevada ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, certo? Mas eu posso também daqui elevar ao quadrado. Então vamos ver esses dois caminhos. Um caminho da simplificação e um caminho da não simplificação. Você vai ver se vai dar diferença. Se der diferença, está errado, tem que dar certo. Então, primeiro sem fazer nada, ó, 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Não é assim que eu tiro da fração, que você já aprendeu? Quanto que é 5 ao quadrado? 25. E quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que é 100. 25 sobre 100. Se eu quiser botar na forma decimal, vai dar o quê? Sobre 100, quantas casas que eu vou andar? 1, 2, 0,25. Esse é um jeito para eu fazer sem simplificar. Agora, se eu for simplificar antes, certo? Que eu vou cortar aqui antes, ó, 5 dividido por 10, eu posso simplificar antes, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Olha lá, os 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4. Isso é a forma fracionária. Se eu simplificar esse 25 sobre 100, vê se eu dividir por 25, ó, divide por 25 e divide por 25, 25 por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Esse vai dar a mesma resposta. Então, 1 sobre 4. Se eu dividir também 1 por 4, vai dar quanto? 0,5. Então, o que eu tenho aqui, meus amigos? Eu tenho exatamente a mesma resposta. Só que uma resposta ela está decimal e outra resposta fracionária. Mudou alguma coisa? Não. Depende do que você precisa para o exercício. Depende de como tiver a sua alternativa lá, tá certo? Então, não muda nada. Beleza? Então, deu uma visão geral de todos os assuntos aí. Fechamos aí esse tópicozinho. Já dá pra gente fazer bastante exercício. Tem que treinar exercício com esses temas aí. Assista a próxima aula, tá certo? Vai ter mais aulas disso aí. Não esqueça de assistir as próximas aulas. E não esqueça de fazer o comentário lá embaixo também do vídeo sobre o que você achou da aula. Pô, gostou, não gostou, tá legal? Não esqueça de comentar lá embaixo, que é muito importante. Para sua presença também, é importante você fazer o seu comentário. Beleza? Até a próxima aí, meus amiguinhos. Valeu!